Bom dia e bem-vindo, alunos, a este novo contato que o mundo hoje exige que a escola estabeleça com todos os seus alunos. Não é o desejado, mas tem de o ser. Alunos, hoje vamos falar sobre o texto e sobre a textualidade. As referências de texto vocês já as têm, porque as referências já são trabalhadas desde as classes do ensino primário, ensino secundário e até a 10ª e 11ª. Vamos dar os novos inputs a esta referência, reforçando aquilo que é a textualidade e a noção do texto. Olhando para aquilo que vos é apresentado, toda a materialização de extensão variável no discurso e todos os aspectos que facilitem a compreensão de um próprio discurso. Esses textos podem ser imaginários, podem ser visuais, podem ser subjetivos, podem ser escritos, podem ser orais, mas têm que ter uma concretização e uma atualização para que nós, intérpretes, leitores ou ouvintes, consigamos perceber o que é a textualidade no verdadeiro texto. E para melhor percebermos a textualidade no verdadeiro texto, falamos de dois aspectos importantes: a coerência textual e a coesão textual. A coerência textual tem a ver com aquilo que é lógico e a coesão tem a ver com a união das partes lógicas. Ou seja, nós, ao construirmos um texto, baseamos-nos em 3 partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Qualquer uma destas partes tem que ter lógica, logo tem que ter coerência textual. E ao juntarmos esta lógica da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, formamos aquilo que chamamos de coesão textual. E aí trabalhamos o texto e percebemos o respectivo texto. Para que nós consigamos facilmente perceber a coesão textual, olhamos para 2 aspectos fundamentais da coesão textual, que são a coesão gramatical e a coesão lexical. Onde na coesão gramatical trabalhamos aquilo que se chama a ou se denomina a morfossintase. Tem a ver com as frases, com as palavras, com a significação das frases e das palavras e com a função das palavras nas frases. E até das frases em próprio contexto ou no próprio texto. E aí, depois entramos para aquilo que se chama coesão lexical, onde temos aquilo que se denomina reiteração, onde trabalhamos a substituição com aspectos de sinonímia, antonímia, hiperonímia, hiponímia, holonímia e meronímia. Aqui temos um exemplo de textualidade e podemos ler e perceber que a textualidade tem que ter o quê? Intenção. Essa intenção tem que ser aceita. Essa aceitação tem que trazer informação. Essa informação tem que ser situacional, ou tem que respeitar uma situação, para que depois nós possamos interagir e transferir o texto para as situações e aplicações. Aquilo que nós chamamos de intertextualidade, a relação entre os textos. Nós hoje vivemos um mundo global e esse mundo é por si só um intertexto. Que nós hoje, para resolvermos, por exemplo, o problema da Covid, estamos a juntar todas as forças, todas as ciências, todos os saberes, estamos a interagir. Isto denomina-se intertextualidade. E depois é necessário que nós trabalhemos aquilo que é o conhecimento ou a capacidade cognitiva. Falamos da parafrase. A parafrase é aquilo que nós recorremos para conservar a semântica das coisas, ou seja, para manter as palavras em atualização constante. A palavra, como vocês sabem, se ela não for utilizada sempre, a palavra morre. Então, nós recorremos à parafrase para rebuscar sempre o ontem e fortalecê-lo hoje. Isto é uma relação e uma obrigatoriedade da parafrase na textualidade.
Objetivos da parafrase. A explicação, temos que saber explicar, temos que ter a capacidade de saber orientar a função da frase para que o nível de compreensão e de interpretação seja o mais simples. Também temos que, nesta perspectiva, saber recriar, saber criar e apresentar coisas novas, ou seja, coisas adaptáveis. Isto nós fazemos com aquilo que se denomina tipos de texto, ou seja, com a tipologia textual. E os diferentes textos que nós temos no mundo e na vida, eles começam sempre por aquele texto mais simples, que é o texto que nasce na maternidade, que é o texto conversacional. Se nós não chorarmos a nascença, significa dizer que não comunicamos ao mundo que temos vida. Este é o primeiro texto. Então, este texto conversacional leva-nos a vida toda. Depois contamos a nossa vida pelo texto narrativo, descrevemos a nossa vida pelo descritivo, ou seja, expomos a nossa vida pelo descritivo, recorremos à exposição ou apresentação pelo expositivo, e depois fundamentamos e justificamos a nossa vida pelo argumentativo. E o texto literário, que é o texto que nós mais utilizamos. Porque o literário, este é aquele que dá a possibilidade de nós falarmos todos os dias, de forma muito livre. E como tarefa, amigos, vocês vão procurar pelos apontamentos entre estes tipos de texto. Vocês têm vários exemplos, nos vossos apontamentos vocês vão de os observar e aí vão estabelecer a relação entre os tipos de texto, para vocês conseguirem perceber a textualidade de cada um deles. Porque para se estabelecer a relação entre os textos, é necessário que pelo menos saiba o valor de cada um dos textos. Bem, amigos, o próximo contacto será em breve. Então, nessa altura, tudo aquilo que também constituir dúvida daquilo que foi a informação de hoje, vocês sabem sempre, só é conhecimento quando vocês interpretarem e aplicarem. Neste momento passa a ser só informação. Por isso, procurem transformar essa informação em conhecimento e qualquer dúvida, esta é a função do professor. Ser o moderador de nós conseguirmos chegar ao melhor saber. Bom dia e fiquem com a frase para pensar, interpretar e aproveitar. A frase é: o mundo nasceu para os que vivem. Obrigado.